Quase todo mundo já ouviu a lenda de Atlântida, certo? Aquela ilha super poderosa que um dia fundou no mar. Mas, e se essa história for só a última página de um livro muito maior? Nesta nossa conversa, a gente vai explorar uma teoria que muda tudo. Uma teoria que transforma a Atlântida de uma simples ilha perdida no coração de uma rede global de civilizações avançadas. A pergunta que vai guiar a gente é exatamente essa. E se a história da ilha que afundou for, na verdade, a história da queda de uma capital? O colapso não de um lugar, mas de uma federação mundial que acabou mudando o rumo da história humana para sempre. Para a gente conseguir entender bem essa ideia, vamos por partes. Primeiro, a gente vai ver essa teoria da rede global. Depois, vamos tentar alinhar umas cronologias antigas que à primeira vista não fazem sentido juntas. Aí, a gente vai mapear os outros impérios que faziam parte dessa rede. Vamos ver em detalhe o evento que acabou com essa era e, por fim, investigar como os ecos desse conhecimento podem ter chegado até nós. Ok, vamos mergulhar na ideia principal. A teoria diz o seguinte: Atlântida não era uma civilização isolada. Longe disso. Ela era a metrópole, sabe, o centro administrativo, tecnológico, o coração de um império que se espalhava pelo mundo todo, por todos os continentes. Essa frase aqui, ela é a chave para tudo que a gente vai conversar. Para essa teoria fazer sentido, a gente precisa olhar além dos livros de história convencionais. A gente precisa começar a ouvir as pistas que o nosso próprio planeta dá. Na geologia, nas cronologias antigas e, claro, nos mitos de povos que, em tese, nunca se encontraram. É aqui que as coisas começam a se encaixar de um jeito bem surpreendente. Quando a gente coloca diferentes registros da antiguidade lado a lado, parece que eles estão contando a mesma história, só que com nomes diferentes. E é nesse ponto que a teoria ganha muita força. Olha só que interessante a diferença de escala. A história que a gente aprende na escola geralmente começa ali, por volta de 3000 a.C. Só que Platão data a queda de Atlântida em 9600 a.C. E os registros sumérios? Eles falam de reis que governaram por dezenas de milhares de anos antes do Grande Dilúvio. A gente está falando de uma escala de tempo completamente diferente. E isso se conecta direitinho com o conceito egípcio de Zep-Tepi, a primeira vez. Os próprios egípcios antigos registraram uma era muito, mas muito anterior aos faraós. Uma época de ouro, em que governantes divinos, os Neteru, andavam pela terra. Essa era se encaixa como uma luva na linha do tempo estendida que a gente está explorando. E isso nos coloca numa encruzilhada. Será que esses reinados superlongos são só mitos, metáforas? Ou será que são registros de uma realidade diferente? Talvez uma biologia que permitia viver muito mais? Ou, quem sabe, uma forma de medir o tempo que a gente perdeu completamente? Então, se Atlanta não estava sozinha, quem eram os seus contemporâneos? Chegou a hora da gente ampliar o nosso mapa para muito além do Atlântico e tentar visualizar como essa rede global poderia ser, incluindo outras grandes civilizações que também sumiram. Nessa visão de mundo, Atlântida não era a única potência, de jeito nenhum. Várias outras civilizações avançadas existiam ao mesmo tempo. A gente tem Kami, no Egito, com seu auge por volta de 12.000 a.C., com Marikandam, lá no Oceano Índico, ainda antes, em 13.000 a.C., e a lendária Hiperbórea, no norte, cujo pico teria sido há uns 15.000 anos. A ideia não é pensar em nações isoladas, mas sim numa rede, uma rede interligada de conhecimento e poder, todas elas florescendo milhares de anos antes da história que a gente conhece começar. Mas como é que se governa o mundo inteiro? A teoria dá uma interpretação fascinante para o relato de Platão sobre os 10 filhos de Poseidon. Eles seriam organizados em 5 duplas e cada dupla governaria um continente. Isso poderia explicar, finalmente, por que a gente encontra mitos, deuses e arquiteturas tão parecidas do Egito ao Peru. Não seria coincidência, entende? Os professores vieram todos do mesmo lugar. Vamos agora para o evento que terminou com essa era. A teoria não fala de um afundamento genérico. Ela propõe um mecanismo geológico bem específico, quase como uma autópsia do planeta, para explicar como a Atlântida desapareceu. O ponto principal aqui é uma sequência de 4 etapas catastróficas. Primeiro, uma falha tectônica que faz a ilha desabar. Isso gera um tsunami global. Logo em seguida, uma erupção vulcânica submarina bem no local. E o golpe de misericórdia. A lava cria um sarcófago de basalto. A consequência disso é gigantesca. A Atlântida não estaria apenas submersa, estaria selada dentro da crosta da Terra. Isso explicaria por que a gente nunca a encontrou. Essa citação nos dá a transição perfeita. O fim de Atlântida não foi o fim da civilização, foi o momento em que as sementes daquele conhecimento foram espalhadas pelo vento e pela água para brotar em lugares totalmente novos.
o cataclismo não foi o ponto final. A teoria sugere que alguns sobreviventes conseguiram escapar e levaram com eles as sementes do conhecimento para começar o próximo ciclo da civilização. São propostos 2 grupos distintos de sobreviventes. Primeiro, a elite governante, os filhos de Poseidon, que teriam usado uma tecnologia de animação suspensa para pular no tempo, esperando o planeta se acalmar. E segundo, a classe técnica, comerciantes e engenheiros que estavam em outros postos pelo mundo e se tornaram os deuses e professores das culturas antigas que a gente conhece. E aqui a teoria dá uma reinterpretação radical de um símbolo que todo mundo conhece, o Ankh egípcio, a chave da vida. E se não for um símbolo místico, mas um aparelho? Uma chave de ativação biométrica, usada para acordar os líderes de suas cápsulas de hibernação e dar o pontapé inicial na civilização, começando lá com os sumérios. Isso aqui ilustra de forma brilhante como uma tecnologia super avançada seria registrada. Para uma sociedade de caçadores-coletores, uma aeronave não seria vista como uma máquina, e sim como uma carruagem de fogo. Uma cápsula de hibernação viraria a base para mitos de ressurreição. A tecnologia deles virou a nossa mitologia. O resultado final disso tudo é uma explicação para um dos maiores mistérios da arqueologia: o aparecimento repentino de civilizações complexas. Suméria, Egito, o Vale do Indo, eles não teriam evoluído devagar. Teriam sido startups, projetos iniciados por esses sobreviventes com um conhecimento que já existia, o que explica por que a escrita, a astronomia e a agricultura apareceram assim, de repente. E assim, a gente fica com essa pergunta, que é bem provocadora. Se essa teoria tiver um pingo de verdade, ela não só reescreve o nosso passado, ela nos força a questionar o presente. Quanto da nossa história é fato e quanto é só o eco de uma tecnologia que a gente já não entende mais? E talvez a pergunta mais importante de todas: que conhecimento perdido ainda está por aí esperando para ser redescoberto?